Mais uma bela manhã de domingo aí para a gente fazer uma reflexão, né, sobre o Evangelho de Jesus e sobre as nossas vidas, né, que é sempre importante estarmos reavaliando aí as nossas atitudes, os objetivos das nossas vidas, para que encontremos algo melhor, né? É sempre importante isso. O tema de hoje, como a Isa já disse, está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 16, que fala o seguinte: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Jesus falando que todos nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. E ele, numa passagem mais além, ele diz, né? A cada um será dado segundo as suas obras. Então, muitas vezes, as nossas atitudes de caridade, de auxílio ao próximo, que pra gente parece que passa sem que ninguém perceba, né? Mas isso vai, de alguma forma, dando alguns créditos pra gente no plano espiritual. Isso tudo, de alguma forma, fica registrado. Essa semana, eu conversando com o Miguel, o mentor aqui da casa, ele me falou uma coisa que me deixou bastante feliz. Ele falou que Francisco de Assis tinha levado um pedido pessoal a Maria, mãe de Jesus, para um enfermo. Motivo porque ele levou uma menina que era assistida daqui da casa, recebeu durante alguns anos um kit de Natal de um dos pacientes. E todos os natais essa pessoa, essa criança, orava a Jesus pedindo por essa pessoa. Naquele momento, essa pessoa não precisava, porque estava bem. Agora, no momento de necessidade extrema, toda esse crédito que a pessoa foi adquirindo durante esse tempo está sendo usado para beneficiar as pessoas. É interessante isso, né? A gente vê como, às vezes, nós estamos fazendo algumas coisas e achamos que ninguém percebe, né? Mas tudo que nós, de alguma forma, fazemos fica registrado no plano espiritual e serve de recurso para o nosso próprio bem-estar. O nome da menina é Valesca. Foi ela que pediu muito por essa pessoa durante esse período. E agora Francisco foi fazer essa intervenção. Foi pedir ao plano superior para ajudar essa pessoa nesse processo de cura. Então isso é importante, né? Por isso que Jesus diz, né, pelos frutos conhecereis. A cada um será dado segundo as suas obras. Dependendo daquilo que você faz na sua vida, e o importante é assim, é fazer sem o interesse. Porque as pessoas vão fazendo as coisas, muitas vezes, por troca. Eu ajudo porque eu quero ser beneficiado. Quando não é assim, quando a pessoa realmente faz alguma coisa porque ela quer fazer, porque se sente bem ajudando, porque tem o amor dentro de si de alguma forma para auxiliar alguém, isso, de alguma forma, reverte em benefício para o próprio indivíduo. Então, é importante a gente tentar fazer da caridade um meio de vida. Olhar para o outro com empatia, perceber muitas vezes a dor do outro e tentar ajudar, porque em determinado momento da vida nós também precisaremos de ajuda. Todos nós precisamos. Estamos num mundo ainda muito complicado, um mundo de provas e expiações, onde estamos sendo testados, onde a dor nos visita com muita frequência. Então, ter um crédito pessoal no mundo aí espiritual é bem importante, né? Vamos lá, gente. O homem de bem transmite aos seus semelhantes sempre a palavra de consolo e esclarecimento. O homem mau traz no seu verbo a atitude, a desunião e o ódio. A gente observa logo, né? Olhando para os indivíduos, você percebe quem é quem.
um resultado daquilo que o indivíduo faz, ele demonstra logo qual é o nível espiritual dele, quais são os objetivos, o que ele quer. Porque por mais que a pessoa tente dissimular, passa alguma coisa. Quem tem um pouco mais de sensibilidade consegue perceber a má intenção do indivíduo sem que ele expresse isso. Porque é uma coisa muito evidente. As energias que formam a psicosfera do indivíduo, elas são percebidas pelas pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade. Tem algumas pessoas que a gente chega perto e a gente sente de alguma forma um mal-estar. A gente percebe que tem, mesmo que sem a pessoa ter feito nada, é porque aquela pessoa dentro de si tem algumas atitudes ainda muito equivocadas, tem intenções muitas vezes que não são das melhores, e isso fica se propagando e a gente acaba percebendo. Portanto, para conhecermos as origens das elucidações trazidas aos nossos ouvidos, basta que analisemos o seu conteúdo. Se trouxer amor, provém de Deus. Se trouxer ódio e desunião, das trevas. Algumas pessoas ficam fazendo campanhas de todos os tipos, né, usando palavras muito agressivas, dizendo que é para o bem. Né? E é complicado a gente achar que se faz o bem de forma agressiva. Né? Ou você faz o bem, ou não faz. Porque ser do bem é todo um processo. O indivíduo que é do bem, ele tem o verbo e as atitudes alinhadas. Porque não adianta a pessoa falar muito bonito e agir de forma equivocada. Ou agir, muitas vezes, pensado de forma a demonstrar um equilíbrio e, em algumas situações, o seu verbo denuncia que não é nada daquilo. Então, a gente tem que ter cuidado com tudo isso. Só consegue falar verdadeiramente do amor aquele que se predispõe a ele. Porque falar do amor, aparentemente, é uma coisa muito fácil. Você estuda as palavras, você pensa muito bem no discurso. Muitas vezes a pessoa, dentro de estudos da própria psicologia, ela aprende a alcançar a psique humana. E aí é fácil você tocar de alguma forma alguns indivíduos. Mas o verdadeiro amor, aquele que contagia, por exemplo, quando se chegar perto do Chico Xavier, ele não precisava falar nada para ele te contagiar. Era assustador a presença do Chico. Nós estivemos lá em Uberaba, eu já contei isso aqui, mas sei que nem todos ouviram. Nós estávamos do lado de fora, porque filas gigantescas, todo mundo no jardim lá da Casa da Prece. Chico entra carregado, nessa época ele já estava muito doente, pelos fundos. E todo mundo começou aquele burburinho. Caramba, o que é isso? Todo mundo percebeu uma energia muito forte, envolvendo todos. Chico tinha entrado. Porque ele, sem palavra, ele propagava o amor. E essas pessoas, como um Francisco de Assis, como um Bezerra de Menezes, como a Madre Teresa, a Irmã Dulce, Gandhi, elas não precisam falar. Francisco fala, né, que nós pregássemos o Evangelho, se fosse preciso, através de palavras. Se fosse necessário, através de palavras. Porque pregar o Evangelho não é com discurso, é com atitudes. Ser caridoso não é com um discurso, é com atitude. É meio de vida, é estilo de vida. Então, a pessoa de bem, ela tem um estilo de vida que denuncia isso. Se hoje nós todos fôssemos colocados diante de um tribunal aonde a acusação fosse que nós somos cristãos, será que seríamos condenados? Verdadeiramente? Ou ainda somos apenas de fachada?
Na pergunta que a gente tem que se fazer. Porque seguir o Cristo é um estilo de vida. Tem gente que não vai à igreja, não vai a centro espírita e é cristão. Verdadeiramente é. Porque vive na prática aquilo que o Cristo pregou. E tem gente que está dentro da casa espírita, está dentro da igreja e não é. Porque usa o letreiro lá com o nome do Cristo, mas não vivencia o Evangelho de Jesus. Não produz frutos do cristianismo. E o indivíduo que não produz frutos do cristianismo não pode se dizer cristão. De fachada não dá mais para a gente viver. Tentando enganar a nós mesmos, não dá. Que são as pequenas atitudes, no dia a dia, no lidar com o outro, que a gente demonstra quem nós somos. Somos todos iguais, realmente? Ou ainda escolhemos aqueles que nós vamos ter consideração, vamos ter respeito, vamos tratar com dignidade? Porque o Cristo tratava todos iguais. Francisco de Assis, o mentor desta casa, tratava todos iguais. Porque se você trata os teus iguais, no que diz respeito à sociedade ou aos acima, de uma forma e os que estão abaixo de outra, você não entendeu o Evangelho de Jesus. Diferenças existem. Somos heterogêneos, somos diferentes. Mas não significa que, porque o outro é diferente na maneira de pensar, na maneira de agir, que eu preciso fazer com que ele seja discriminado. Eu não posso tratá-lo de forma diferente porque ele pensa diferente do que eu penso. É um direito dele pensar diferente. Pode ser que ele esteja à frente ou pode ser que ele esteja atrás. Mas ele pensa diferente. Pode ser que eu precise melhorar a minha capacidade de entendimento para alcançá-lo, ou pode ser que ele precise. Mas estamos todos na mesma caminhada, todo mundo buscando conquistar a felicidade. E aí a gente vai tirando as pessoas do convívio, vamos maltratando as pessoas. E aí o Cristo diz, pelos frutos seremos conhecidos. Mas é num todo, não é em determinados momentos, é na vida toda. Você acordou, o registro da tua vida está ali. Você foi dormir, o registro continua. Nós somos registrados em nossas atitudes em todos os momentos das nossas vidas. Eu não tenho que ser um homem de bem dentro da casa espírita. Eu tenho que ser um homem de bem na minha vida. Dentro da casa espírita tem uma psicosfera toda muito bem cuidada. Tem uma proteção, eu digo casa espírita, mas nas igrejas acontece a mesma coisa. Existe uma ambiência preparada para facilitar nossa reconexão com Deus. E aqui é fácil ser caridoso, aqui é fácil ser bondoso. Daí sai, pega o carro, xinga o primeiro que te dá uma fechada, desrespeita todo mundo no trânsito, avança sinal, ultrapassa o limite de velocidade. Há uns anos atrás eu tinha um sítio em Guapimirim, e aí eu vinha, quando a gente ia para o sítio, eu vinha quinta-feira para a palestra e voltava para Guapimirim. E aí, pé no fundo, né? Uma vez eu estava sentado em alguma coisa, me parece o Miguel do meu lado falou assim, homem de bem, respeita as leis do trânsito. Eu, tirei o pé do acelerador. Porque ele falou, nas pequenas coisas você diz quem tu é. As leis não estão aí, é contra. Trabalha para mudá-las. Mas se elas estão colocadas, respeite-as. Eu queria chegar rapidinho, né? Vim aqui, tem que sair daqui voado. E eu fazia daqui lá num instante. Então, ele deu um puxão de orelha, ó. E aí? Porque a gente vai se descuidando dos pequenos atos e vamos colocando pontos negativos na nossa contabilidade. Temos que olhar a vida como um todo, olhar para tudo de forma que a gente
num contexto geral, estejamos vivendo como homens de bem. E o contato com o semelhante é fundamental nisso. O viver de forma a seguir o Cristo é importante, gente. O amor cresce no coração do homem e influencia seu verbo e seus atos. Conheceremos os homens pelas suas atitudes. Não só nas atitudes maiores, mas principalmente nas pequenas. A gente faz, quando não tem ninguém presente, a mesma coisa que quando a gente está em público. Não está em público, a gente sabe que estamos sendo julgados. E quando não está? Aí a gente mostra quem nós somos. A gente não procura conter esses instintos negativos. Porque Paulo diz que somos cercados por uma nuvem de testemunhas. E aí, se a gente pensar que quando estou só, fisicamente, na verdade, eu não estou só, tem muita gente me observando, qualquer deslize meu está sendo registrado. Não só nos arquivos da minha consciência, mas nas esferas espirituais também. Nessa passagem, Jesus apresenta a natureza dos frutos. Observamos que a verdadeira natureza das árvores, como dos homens, ficam sempre evidenciadas. Qual é a evidência de uma árvore? A qualidade do fruto dela. Tem árvore que não dá fruto. Tem árvore que dá fruto que não são saborosos. E tem árvores que são frutos magníficos. O ser humano é a mesma coisa. Tem ser humano que não dá fruto nenhum. Tem ser humano que dá frutos saborosos. E tem ser humano que dá frutos extremamente amargos. Quem decide o fruto que vai dar é o ser humano. Temos essa capacidade. A árvore, infelizmente, ela tem a sua natureza e ela não consegue modificar. Porque uma mangueira não vai dar pera, por mais que ela queira. O ser humano pode mudar isso. Esse é o nosso diferencial. Eu posso, em determinado momento, falar assim: não vou mais produzir frutos amargos. Daqui para frente, os frutos que eu vou produzir serão frutos doces. Eu posso fazer isso. Os outros não, as árvores não conseguem fazer. Temos o livre arbítrio. Deus nos deu essa capacidade de fazer escolhas, de colocar a nossa vida no rumo que a gente quer que ela siga. Então, está apenas na nossa vontade. É difícil mudar a qualidade do fruto? É difícil, gente. Porque senão todo mundo viraria espírito crístico. Todo mundo ficaria na condição de Jesus. A gente sabe que a trajetória é longa. Que as dificuldades se apresentam. Que os teus inimigos do passado, encarnados e desencarnados, vão te espetar. Vão fazer de tudo para que você tropece. Volte a ser quem você era. Não só os inimigos, os comparsas também. Aqueles que participaram de tudo de ruim que você fez, eles também. Quando a gente está mudando a nossa vida, encarnado, aqueles amigos que eram amigos, por exemplo, de copo, sei lá de quê, de drogas, eles vão te chamar o tempo todo. O alcoólatra, ele sempre vai ter alguém que vai oferecer uma bebida para ele. O viciado em droga, vai sempre ter alguém oferecendo. Porque é o teste, é tentando te tirar do caminho. O perseverança é que faz com que a gente consiga mudar esses frutos. O que eu quero da minha vida? Aonde eu quero chegar? Felicidade, gente, não cai do céu. Felicidade não é uma coisa que foi criada para poucos. A felicidade é para todos. Todos nós estamos destinados à felicidade. A diferença é que uns conquistam a felicidade porque se esforçam para isso, outros não conquistam porque simplesmente deixam a vida levar. Questão de escolha. E uma escolha difícil. Lembra que nós estudamos sobre a questão da porta estreita e da porta larga? Jesus fala sobre isso e depois ele diz: dependendo das portas
qual a que você escolheu vai dizer qual fruto que você vai dar. E ele diz que a porta estreita não é fácil. E o caminho também é estreito. Um caminho difícil. Porque você ultrapassa a porta e depois tem toda uma dificuldade para continuar. Tem gente que ultrapassa a porta e retorna. Não aguenta. Mas aí ele diz, lá na frente, pelos frutos. Porque o indivíduo que ultrapassa a porta estreita, os frutos dele vão se modificando. E aí ele começa a ser reconhecido no mundo. Por aquilo que ele está produzindo. Como vocês devem ter percebido, Jesus iniciou e terminou esse parágrafo com a mesma afirmação. Pelos seus frutos os conhecereis. Quando a gente estuda esses parágrafos, saindo só de um versículo e indo mais além, ele começa falando sobre os frutos e termina falando, dando ênfase. Quer analisar uma pessoa, ver o que ela está produzindo. É o que Jesus diz, é isso. E aí vem a questão do julgamento. É fundamental você julgar, sim. As pessoas têm aquela falsa ideia de que Jesus condenou o julgamento. Não. Ele fala que nós não podemos condenar. Julgar para ficar condenando. Mas julgar para discernir o que é certo e o que é errado é fundamental. Julgar para olhar se o indivíduo é nocivo ou não à sua vida é normal. Porque senão o indivíduo é um assaltante, é uma pessoa que dá golpe e você vai lá inocentemente e vai tomar um golpe dele. Você tem que discernir isso. É fundamental isso. Tem que olhar qual o fruto que esse indivíduo está produzindo. O que ele representa na vida. Se a gente não fizer isso. Qual teria sido o objetivo? Sem sombra de dúvida, o objetivo era dar ênfase ao ensinamento. Jesus estava preocupado em chamar a nossa atenção para o perigo de nos deixarmos levar pelas aparências. É muito perigoso isso. Tem pessoas que têm uma aparência fabulosa e uma índole terrível. Você tem que observar o indivíduo e ver o que ele está produzindo. Quem é esse indivíduo, na verdade, para você depositar confiança nele. Se ficarmos só pela aparência, vamos ser ludibriados, vamos ser enganados. Muitas vezes nos deparamos com homens que falam de certa maneira que nos parecem viver muito bem. Gente, Facebook é o mundo dos espíritos evoluídos. Famílias maravilhosas, casais fantásticos, todo mundo feliz. Quando você vai para a vida real, nada disso é verdade. As pessoas vão se enganando, vivem uma ilusão e querem dizer para o outro que vive uma vida que não vive. É muito mais fácil você tentar mudar a tua vida para ser aquilo que você sonha do que você ficar mentindo para todo mundo e não fazer esforço nenhum, que é o que a gente tem observado nas redes sociais. As pessoas não movem uma palha para mudar a razão da sua vida, para mudar o estilo de vida que tem. E aí ficam mentindo, porque ela quer mostrar para o outro uma coisa que não é. E esses indivíduos que enganam, que ludibriam, elas fazem a mesma coisa. Eles vivem numa aparência, te enganam, te iludem e aí depois te dão um golpe. As pessoas fazem declaração de amor no Facebook e ofensas diretas em casa. Que é isso? Que verdade é essa? Declaração de amor a gente faz tete a tete, olho no olho. Não precisa ninguém do mundo saber. A pessoa que precisa saber da declaração de amor é que você está dizendo. Quando você está dizendo para o mundo, você não está preocupado com a pessoa, você está preocupado com a tua aparência. Para o que você quer que os outros percebam de você. O objeto principal não é a pessoa que você diz amar, é o público. Então, a gente tem que ter cuidado. A vida está estranha. As mídias são fantásticas, desde que bem usadas. E a mídia está sendo usada para enganar a nós mesmos. Porque quando você faz isso, você está tentando se enganar. Pessoas que aparentam o que não são, mas conforme apontado por Jesus no versículo 15, podem ser falsos profetas. Falso profeta é aquele que fala de algo que não é. Que encaminha as pessoas para o que não presta. Que enganam. Esses indivíduos muitas vezes dizem coisas certas, mas não vivenciam o que falam. É o verbo
não alinhado com as atitudes. Fazem discursos muito bonitos e vivenciam coisas totalmente contrárias. É aquele ditado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ué, você arrasta as pessoas através das atitudes, dos exemplos, e não através do verbo. Jesus foi o que foi pelos discursos maravilhosos que ele fez ou pelo que ele vivenciou na terra? As pessoas andavam atrás de Jesus para escutar os discursos dele ou por todo o bem que ele fazia às pessoas? Os discursos de Jesus são fabulosos, mas ficaram para o futuro, para que a gente fosse, com o passar dos anos, analisando e compreendendo. Mas ele vivenciou cada um dos discursos que ele fez. Ele foi amoroso, ele perdoou, ele fez aquilo que realmente ele falava que nós precisávamos fazer. Ele tinha tudo alinhado, certinho. Nós não. Jesus deixa bem claro que sua preocupação pelo estado do coração do homem. Jesus está preocupado com o nosso coração, com o nosso ser interior. Porque na época de Jesus, o coração estava ligado à mente. Jesus está preocupado com a tua mente, com o que você pensa, com quem você realmente é. Isso que ele está preocupado. E não o que você aparenta ser. Ele quer fazer mudanças profundas e não superficiais. Que quando o indivíduo chega numa instituição religiosa e faz aquela mudança social, aquela máscara, ela não faz a mudança interna. E aí ela continua sendo o que é, fingindo que é uma coisa que não é. Ah, isso é difícil. Não muda. Porque mudar dá trabalho. Mudar é difícil. Ele enfatiza que aquilo que existe no coração necessariamente há de se manifestar. Porque não tem dúvida, gente. Por mais que o indivíduo tente dissimular, em algum momento ele vai botar para fora quem ele é. Vai. E aí são as decepções. O indivíduo, me decepcionei tanto com o cicrano, com o fulano, não é verdade? Porque vão se iludindo com a aparência, com um verbo às vezes macio, bonito, e aí chega um determinado momento, a pessoa diz quem é, e aí as pessoas se decepcionam. Nós não deveríamos nos decepcionar, porque a gente tem que entender que o ser humano é falho. Mas a gente também tem que procurar enxergar a pessoa além da aparência. Por mais que os falsos profetas tentem dissimular, existe um princípio indissolúvel, que é o elo entre a crença e a vida, entre o pensamento e os atos. O que eu creio e a forma como eu vivo. Tem um elo que é indissolúvel. Em algum momento isso vai aparecer. Entre os pensamentos e os atos. O que eu penso realmente um dia vem e vira atitude. Por mais que eu tente enganar. Ninguém consegue ficar 100% enganando, porque não há como. Um dia isso vem à tona. Sempre haveremos de proclamar aquilo que representa a nossa essência, enfim, aquilo que somos e acreditamos. Porque a nossa essência vai ser proclamada, vai ser exposta em algum momento. Porque a nossa essência é aquilo que acreditamos. Porque o que vivemos de aparência, nós não acreditamos na verdade. Porque quando a gente acredita em alguma coisa, a gente faz um esforço para que aquilo passe a ser realidade em nossas vidas. Por que dentro das instituições religiosas as pessoas não mudam? Porque no fundo, elas não acreditam que aquilo é verdade. É fato, gente. É o caso de um espírita famoso que teve, que estava em estado terminal, e aí, na beira da morte, chama a esposa e pergunta: você acredita em reencarnação? A esposa falou que o coração apertou, ela falou assim: claro que acredita, ele, graças a Deus. Ele estava em dúvida. Então ele viveu uma vida espírita verdadeira. Na hora de morrer ele tinha dúvidas.
Pode ser que aquele momento ali tenha feito uma transformação para ele. As pessoas entram na religião, mas a religião não consegue tocar o indivíduo para transformá-lo. Na segunda epístola de Pedro, encontramos uma alusão a esse inevitável comportamento dos falsos profetas. Olha o que Pedro fala. O cão voltou ao seu vômito. Forte, né? O que significa? Você volta ao que você é. Pedro foi muito forte. Ele estava falando dessas pessoas que fingem que são uma coisa e chegam em determinada mão, voltam a mostrar o que são. E ele fala mais, quer ver? A porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Tu pega um pouco, lava bonitinho, solta e volta pro lamaçal. Ele está dizendo isso, as pessoas fingem, botam todo um traje bonito, mas no fundo estão cheios de lama moral dentro de si. E aí é evidente isso, vai voltar à tona. Se você não lutar realmente, verdadeiramente para mudar isso, isso volta. Se você não está querendo viver de uma vida real, está vivendo uma vida de aparências, o teu verdadeiro eu volta à tona, o homem velho volta à tona. Quer ter uma vida melhor, quer ser feliz, eu falo isso e repito, nós estamos hoje num caminho que não está nos levando à felicidade. Se eu continuar nesse caminho, eu vou chegar no mesmo ponto de final sempre. Eu preciso mudar o caminho, gente. É falta de inteligência. Se eu estou indo num caminho, esse caminho está me levando à dor, ao sofrimento, a tudo de ruim, eu tenho que mudar esse caminho para que eu tenha uma outra opção. Pode ser que o outro caminho não seja indo certo, mas aí eu vou escolhendo outro caminho até que eu encontre o caminho verdadeiro. Eu preciso mudar o caminho. E as nossas vidas às vezes estão tão ruins que a gente não faz esforço nenhum para mudar o caminho. Continua seguindo o mesmo caminho. É a zona de conforto. Tá ruim, mas é o que eu conheço. Tá ruim? Vamos mudar, vamos para o desconhecido. E aí, seja lá o que Deus quiser, pior do que tá, gente. Muitas vezes não dá para ficar. E eu prefiro sofrer tentando do que acomodado. Porque quem tenta vai conseguir um dia achar o caminho. Jesus fala dos espinheiros, né? Aqui encontramos, conforme o termo em grego indica, diversos tipos de plantas que produziam espinhos. Lá na área em que Jesus viveu, era muito comum muitos espinhos. Os abrolhos eram produtos de um tipo de erva daninha, cheia de espinhos. E aí Jesus fala, né, de colher figo nos abrolhos. Porque o tipo de folhagem era muito parecido com um pé de figo. Mas eram diferentes. Alguém vai ali nos abrolhos tentar achar figo? Claro que não. Em algumas de suas variedades dão folhas muito semelhantes às das figueiras. Os abrolhos eram plantas pequenas, arbustos, enquanto que as figueiras eram árvores. E dessa forma o homem não procurava um figo nos abrolhos e sim nas árvores chamadas figueiras. Jesus utilizou-se dos espinheiros e abrolhos para indicar o caráter dos falsos profetas e a qualidade de seus frutos. Porque aí Jesus traz para a prática. Que ficar só devagando foi muito difícil às vezes para você entender. Ele fala assim, alguém vai lá no espinheiro encontrar figo? Porque o figo era uma fruta comum daquele local. O indivíduo sabia onde procurar figo. Então ele falou assim, quer procurar bons frutos? Procure no homem certo. Analise e veja o homem certo. Faça a mesma coisa que você faz na hora de buscar o alimento, uma fruta, você vai na árvore certa. Então procure isso. Deixe de ser enganado. Linguagem popular que ele falava. Porque ele estava falando para pessoas ignorantes. 99% do povo da época era analfabeto. Não tinha acesso a nada. Alimentação uma vez por dia. Difícil, água escassa. Mundo muito difícil. Lá dominado pelos romanos. A vida era muito complicada. Mas Jesus fala a linguagem do povo. Ele fala do nível que as pessoas pudessem entender. Tem que falar do nível. Porque fazer discursos extremamente empolados, onde ninguém entende, Paulo fala que o indivíduo tem que falar numa linguagem que todos entendam. Quando ele fala lá do falar em línguas, que Paulo critica, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, capítulo 13,
quando ele fala disso, ele está dizendo que se você está falando uma coisa que ninguém está entendendo, não tem valor nenhum. Tem que falar de uma maneira que a pessoa possa trazer aquilo para dentro da sua vida. Se você não colocar as pessoas para pensar, se as pessoas não pararem pelo menos por alguns segundos para olhar para dentro de si e fazer uma reflexão sobre a sua própria vida, não serve de nada o discurso. O objetivo sempre tem que ser esse. A Ana Maria, né, que é o espírito que normalmente me ajuda nas palestras, ela fala isso. O objetivo da palestra é tentar fazer as pessoas fazerem reflexão. Não passar cultura só. Porque se você passa cultura, a pessoa fica mais culta. E a mesma. Você tem que tentar estimular a pessoa a fazer uma reflexão sobre a sua vida. E aí, quem sabe, nessa reflexão ela muda a própria vida. Porque se não tiver reflexão, ninguém muda. Jesus fala, né, quando ele fala de toda a árvore, né, ele fala que toda a palavra grega é paz, não é a paz que a gente conhece, mas é paz com S. Todo, qualquer, cada, o todo, toda forma de todos os meios, sempre, cada uma, ele está falando, todas as árvores, todo homem será conhecido, ele abrange todos, serão conhecidos pelos seus frutos. Como toda árvore é conhecida pelo seu fruto. A classe, tudo. Inclui uma unicidade, uma totalidade. Jesus está indo muito além de falar de um ou outro indivíduo, ele fala de todos. Porque a natureza humana é a mesma, gente. Ele vê, todos os seres humanos são conhecidos pelos seus frutos. E a cada um dos seres humanos será dado conforme as suas obras. Não é para um ou para outro, é para todos. Ele está muito além. Por mais que a gente queira achar que é só para o outro, fulano tinha que estar aqui para escutar a palestra. Por que fulano não está? Por que eu estou? É porque quem está precisando ouvir sou eu. No momento, quem está precisando ouvir sou eu. Por que o Paulo está falando sobre o tema? Porque o Paulo está precisando ouvir sobre o tema. Ele foi obrigado a estudar o tema, porque se enquadra para a vida dele também. Nós todos estamos envolvidos numa reflexão sobre isso. Todos nós precisamos refletir. Todos nós precisamos olhar para dentro de nós e falar assim, o que eu estou produzindo? Quais são os frutos da minha vida? Como é a minha relação com a minha família? Como é a minha relação no trabalho? Como é a minha relação na sociedade? E aí eu vou saber quem eu sou. A partir dessa reflexão, eu consigo mudar minha vida. Porque se eu não fizer essa reflexão, eu não mudo nunca. Se eu não identifico pontos negativos na minha vida, eu vou mudar o quê? O que eu preciso mudar? Eu vou continuar no dia 31, fazendo promessas que ano novo será diferente. Eu nem penso diferente em que sentido? Eu só falo que vai ser diferente. E aí o ano inicia, eu não fiz uma reflexão, não identifiquei pontos que precisam ser mudados, o que acontece? Passa o ano sem mudar nada. A vida se repete, a estrada continua a mesma. Promessas vazias. Se eu quero mudar, eu preciso fazer uma identificação de quem eu sou. Quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos. Fortalecer os que são fortes e neutralizar os que são fracos. Porque muitas vezes eu não consigo acabar com meus pontos fracos, mas eu neutralizo os efeitos dele. E aí eu vou avançando, vou me melhorando e a vida passa a realmente mudar. Do contrário, não muda nunca. Boa do grego ágatos. Em qualquer sentido, bom, boa, são as coisas boas, né? Ele fala nesse sentido. Um adjetivo que significa bom, proveitoso, útil. Uma boa árvore dá coisas boas, proveitosas, que são úteis. O ser humano bom, útil, que produz coisas proveitosas, é desses que Jesus está falando, que nós vamos reconhecer. Referindo-se a pessoas de bom caráter, de boa disposição ou qualidade.
referindo-se a pessoas honestas, virtuosas. Uma pessoa boa é uma pessoa honesta, uma pessoa virtuosa. Uma pessoa que realmente produz bons frutos. Referindo a coisa em sentido físico, por exemplo, uma árvore. Essa palavra ela pode ser usada para o indivíduo, dizendo que a pessoa é boa, honesta, virtuosa, e pode servir para a árvore também, para a coisa. Uma árvore que dá bons frutos. A língua é pobre, então ele usa esse termo, pode ser usado. Por isso que Jesus usa o mesmo termo quando ele fala das boas árvores, que ele está se referindo também ao ser humano. Aquele indivíduo que realmente produz coisas boas. Podemos entender com aquela árvore saudável, bem tratada, contrastando com árvores doentes, sem trato, sem cultivo qualquer. O indivíduo, você olha assim, você vê aquele indivíduo que é saudável, moralmente falando, psiquicamente falando, e o que é enfermo, moral e psiquicamente falando. E o que o indivíduo que é uma árvore doente precisa fazer? Como é que você trata uma planta que está doente? Você vai buscar o remédio necessário. E aí você vai adubar, você vai regar, o adubo do trabalho, regar com o suor do trabalho. É trabalhar para melhorar a tua condição de vida. Porque sem trabalho ninguém muda nada. Os Espíritos nos falam que a gente só pode evoluir por duas maneiras. Por uma maneira só, desidratando. Suor do trabalho ou lágrimas do sofrimento. Tem que verter água de alguma forma. Quando a pessoa opta pelo trabalho, ela vai suar trabalhando, mas ela cresce sem sofrimento. Quando ela não opta pelo trabalho, o que aparece? O sofrimento, a dor. Ela vai verter lágrimas, conduzindo-a a mudar. E aí, de quem é a escolha? É de Deus? Não. As regras foram criadas por Deus. Nós escolhemos qual das duas opções que vamos seguir. A do trabalho ou do choro. É claro isso. A palavra amar, que traduz o vocábulo grego sapron, pode significar podre, putrefato, estragado. Portanto, Jesus se referia a uma árvore em péssima condição, incapaz de produzir bons frutos. Quando fala isso, a gente trazendo para a vida humana, são aqueles indivíduos que são moralmente afetados, psiquicamente afetados. E a gente para e dá uma olhada. Somos árvores saudáveis ou não? Na dúvida, olha o entorno. Olha como as pessoas te enxergam e veja o que você está produzindo. Quais são os resultados dos teus atos, das tuas atitudes? É fácil identificar. As pessoas às vezes falam, não, eu preciso meses, anos de reflexão para descobrir quem eu sou. Não. Dá uma olhada com sinceridade. O problema todo é que a gente não tem sinceridade. Mas olha com sinceridade para dentro de você. Aí você vai saber se você é uma boa ou não árvore. Também podemos entender simplesmente como má ou inútil, sem nenhuma referência a algo putrefato, né? Algo estragado. Quem é mau, quem é inútil? Muitas vezes a pessoa não é uma pessoa podre, a gente olha assim, aquele degenerado totalmente. Não é. Mas uma pessoa inútil, que não te ajuda em nada. Existe um ditado que é o melhor de todos. Está precisando de ajuda? Pede a quem está ocupado. Quem está à toa não tem tempo. Não é verdade? Não é verdade? Quem está ocupado arruma um jeitinho. A Jane tem 30 coisas para fazer. Ela tem 30 horas de trabalho por dia. Nas 24 horas dela. Só veja a Jane, fui não sei aonde. Normalmente nunca para resolver uma coisa dela. A gente que tem um contato com a Jane, desculpa estar falando, se expondo assim, mas é uma verdade. Todo mundo que precisa de alguma coisa vai na Jane. Porque a Jane arruma o jeito dela. Arruma o jeito, eu nunca vi. Gente, eu estava conversando antes com ela, ela falou assim, quando a gente for para casa nova, a gente vai desacelerar. Tolinha, né? Não vai desacelerar, gente. Se desacelerar, desencarna. Vai ajudar o doutor Ricardo do outro lado. Não vai desacelerar. Nunca vi gente igual. É o tempo todo correndo atrás disso, daquilo. E é porque foi ver remédio para não sei quem. Essa semana foi ajudar lá. A Ilza pediu para ela ver não sei o que. Ela pede,
ela arruma e não tem tempo, assim, não é uma pessoa que está à toa. Não está à toa. Mas é o que eu estou falando assim, quem quer ajudar, arruma um tempo. Quem é inútil, não arruma nada, gente. Sempre tem uma desculpa. Sempre falar, não dá por causa disso. Sempre tem, porque arrumar desculpa é coisa fácil. Né? Então, Jesus está se referindo a essas pessoas. As pessoas inúteis, que não produzem nada, que não ajudam ninguém, que não querem saber de nada. O mais provável, no entanto, é que Jesus tenha se referido às aves em mais condições que produzem frutos de má qualidade, ácidos ou amargos. Nós ainda produzimos frutos de má qualidade, ácidos, amargos. Ainda produzimos. Não adianta querermos nos enganar. Ainda produzimos frutos assim, infelizmente. Por isso que estamos no mundo que estamos. Se o mundo fosse feito de Francisco de Assis, Madre Teresa, espíritos dessa envergadura, isso aqui seria um paraíso. Não teria fome, não teria desigualdade, não teria corrupção, não teria assassinato, não teria guerra. Porque esses espíritos não vivenciam mais isso. Por que tem tudo isso? Porque ao invés de ter eles, estamos nós. Simples, né? Ao invés de ter árvores frondosas, bonitas, que são eles, tem as mirradinhas secas, que somos nós. O mundo é o que é, porque nós somos assim. Nós somos o que fazemos que o mundo seja assim. O mundo é reflexo dos seus habitantes, gente. Infelizmente, a maioria dos habitantes da Terra ainda é desequilibrado. E aí, o mundo está aí. E aí, o versículo seguinte: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Jesus deixa claro, o que é bom produz o que é bom, o que é mal produz o que é mal. Porque o que é bom não produz o que é mal. E o que é mal não produz o que é bom, não tem como. É da natureza. E aí a gente vai trazer isso, fazer uma analogia com a vida humana. Não só da árvore. Mal do grego, poneroso, prejudicial, propriamente em efeito ou influência, doente, adoentado, mal, tornado mal, mal em natureza ou em qualidade, em sentido físico como de qualidade e condição externas, mal frutos, que é aquele que produz mal frutos. Jesus está falando isso. Uma árvore boa produz coisas boas. Um ser humano bom produz coisas boas. Vou acabar. Quando pensamos nos maus frutos, necessariamente precisamos fazer uma analogia às nossas vidas. Obrigatoriamente temos que fazer uma analogia. Comparar os maus frutos com nossas vidas. As nossas obras vão determinar o nosso futuro. A cada um será dado segundo as suas obras. O que nós estamos produzindo hoje vai refletir no nosso futuro. Não se engane, é verdade isso. Quem disse foi o Cristo, não é o Paulo não, é o Cristo. Enquanto não fizermos a transformação das nossas vidas, sujeitamos-nos a sermos enquadrados na seguinte passagem. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônio? E em teu nome não fizemos milagres? Então lhe direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Muitos acham que por ser médios estão expulsando os ditos demônios, entre aspas, que estão salvos. Muitos acham porque fazem belos discursos, palestras, estão salvos. E na verdade estão vivendo fora do padrão que o Cristo preconizou. Porque não é só isso, é muito além disso, é a vida como um todo. A pessoa, ela passa 1 hora num trabalho mediúnico e o resto da semana toda fazendo tudo que está errado. E acha que aquela hora salvou a vida dela. Pode até amenizar alguma coisa, mas não resolve, gente. Você precisa ser íntegro. É o ser humano integral, que fala Joana. O homem integral. Em todos os seus aspectos você tem que estar em equilíbrio.
mau fruto. Essas palavras servem de alerta aos dirigentes e palestrantes que se limitam a profetizar discurso da boca para fora sem vivenciar aquilo que falam, e aos médicos que se limitam a participar das reuniões de mediúnica sem praticarem a lei do amor no seu dia a dia. Dirigente espírita, pastor, padre, não está salvo porque tem uma função. Palestrante não está salvo porque tem uma função. Porque Jesus disse, não é a função, é a obra. A cada um será dado segundo as suas obras. Então, independente da posição que você está, o que vai determinar quem você é as suas atitudes no teu dia a dia. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, diz Jesus, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Mateus capítulo 7, versículo 26. Somos homens insensatos que estamos ouvindo a mensagem de Jesus e estamos edificando a nossa casa sobre a areia, que no primeiro vendaval vai por terra, ou estamos construindo a nossa casa em alicerce seguro sobre a rocha? Quem estuda engenharia sabe muito bem o que é isso. Qual é o alicerce que estamos colocando em nossas vidas? O que será a nossa vida daqui para frente? Reflexão individual que precisamos fazer. Qual é o tipo de alicerce que estou colocando na minha vida e que árvore, na verdade, eu sou? Quais são os frutos que eu estou produzindo? Qual é a minha fortaleza moral? Porque a fortaleza moral é testada o tempo todo. Os vendavais da vida aparecem o tempo todo, com enfermidades, com dificuldades financeiras, com problemas emocionais, com problemas familiares, o tempo todo, gente. E aí a fortaleza moral, que é o alicerce em rocha, é que te mantém sem cair. Porque quando as pessoas, hoje a gente vê muito isso com os jovens hoje, que são criados como reis dentro de casa, e na primeira adversidade no mundo, muitas vezes uma separação com a namorada, comete suicídio. O CVV agora soltou vários vídeos falando sobre suicídio, e fala um desses casos é esse. O jovem que vai em busca do suicídio porque desmanchou com a namorada. Porque não tem um alicerce moral, psicológico. Porque os pais não estão cooperando com isso. Quem somos nós? Qual é o alicerce das nossas vidas? Além dos frutos que estamos produzindo. Então temos que ter muito cuidado com tudo isso. Que Jesus nos abençoe, que possamos ter uma semana de bastante reflexão, para que possamos vir a produzir realmente bons frutos e ter um alicerce realmente que nos mantenha firme diante das dificuldades. Que eu possa ficar doente e até desencarnar, mas sair íntegro, chegar ao mundo espiritual em equilíbrio. E posso ficar doente, ficar curado na enfermidade física e continuar um doente espiritual, moralmente doente. E aí as consequências na frente voltam a aparecer, porque a doença não curou a alma, e aí o indivíduo volta a ficar doente, porque é um dos mecanismos de cura da alma. Jesus abençoe.